Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje, segunda-feira, o Evangelho de Lucas está em Lucas 21, de 1 a 4. Senhor, purificai meu coração, diz lá, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam oferta no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositava 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositavam o que estava sobrando para eles, mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, Jesus estava ali de olho nas pessoas que depositavam no templo. Naquele tempo, o povo frequentava o templo de Jerusalém. As pessoas iam ao templo para fazer os seus rituais e ali depositavam dinheiro no tesouro do templo. Os ricos depositavam muito dinheiro. Os pobres davam o que podia dar. E Jesus fixou o olhar naquela viúva, porque no tempo de Jesus as viúvas elas ficavam numa miséria danada quando o marido morria. Era uma lei que tinha no tempo de Jesus, que quando a mulher morria sem filho, até a herança do marido não ficava para ela. Era um absurdo, uma lei muito triste. A lei permitia que a herança ficasse para um da família, que fosse o sexo masculino. A pessoa mais próxima da família era quem herdava aquilo que o marido deixava, ou aquele que morria deixava. E é por isso que a Bíblia fala muito sobre as viúvas, porque no tempo de Jesus era quem mais sofria quando o marido morria. Quando tinha um filho homem, maior de idade, ele assumia o controle das coisas que ficava. Quando não era homem, era tudo mulher. Infelizmente era assim. Triste demais. A lei permitia que um parente mais próximo do sexo masculino ficasse com aquilo que aquele homem que morreu deixou. Não ficava para a viúva. A viúva, na verdade, ficava pedindo esmola. Era muito difícil. Por isso que a Bíblia fala muito das viúvas no tempo de Jesus. E feliz era aquele que se aproximava de uma viúva para ajudar sem interesse. Porque muitos se aproveitavam da situação e ainda explorava essa pessoa. Era muito difícil. E essa viúva, na sua pobreza, ela depositou lá no templo tudo que ela tinha, aquelas moedinhas. Enquanto os ricos depositavam fortunas, era um costume do tempo de Jesus, para quem ia ao templo lá em Jerusalém. Aquele que podia depositar muito, depositava muito. Que não podia, depositava pouco. Mas
Jesus não estava preocupado com a quantia que a pessoa depositava. A pessoa, às vezes, depositava o que sobrava. Muitas vezes a gente, quando quer ajudar alguém, a gente deposita aquilo que sobra. Não é dividindo o que tem. Que o certo é dividir o que a gente tem com o nosso irmão, nosso próximo. Mas não é bem assim que funciona, né? Muitas vezes a gente quer dar o que sobra. Ah, não estou precisando disso aqui. Eu vou lá e vou levar para aquele que está precisando. Às vezes a pessoa tem um monte de roupa no guarda-roupa e o outro está nu, vivendo sem ter nada. E a pessoa não tem coragem, às vezes, de dar uma camisa, uma calça a um irmão que está vivendo uma situação difícil. É assim que tem que ser. Não é dar o que sobra, é dividir com o nosso irmão aquilo que a gente tem. Mas na realidade é assim, as pessoas até o dia de hoje. Ah, não está sobrando, não vou dar não. Isso não agrada ao Senhor. Mesquinho demais. Deus é um Deus da abundância. É um Deus que, quando manda a misericórdia, manda para todos. Veja a chuva quando vem. Quando Ele manda a chuva. Manda para os bons e para os maus também. Deus é assim. E nós, para ser imitador de Deus, temos que ser assim também. Se quisermos ser imitador de Deus, a gente está longe, às vezes, de viver como Jesus viveu. Como diz a música do Zezinho, né? Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, daí por diante. Que Deus nos dê sabedoria, meus irmãos. Que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós neste dia. Que a gente abra o nosso coração, se assim ele estiver fechado, né? Se não tiver, continue agindo como um cristão realmente verdadeiro. Santidade. Que viva a santidade cada vez mais. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria e força para a gente viver de acordo com a vontade de Deus nessa terra. Para que nós sejamos verdadeiros cristãos. Que faz o bem. Faz o que Jesus quer que a gente faça nessa vida. Sejamos imitadores dele. Na prática da justiça, do amor ao próximo. Que Deus nos dê sabedoria e força. Que o Espírito Santo nos seja derramado sobre nós neste dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.